Bem-vindos à disciplina Comportamento Humano nas Organizações. Vamos dar seguimento aos nossos tópicos a serem abordados dentro dessa disciplina e hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Hoje trataremos um assunto muito importante que é sobre comunicação. Além disso, o poder que ela possui e as formas de torná-la mais eficaz. Uma comunicação deficiente, ela pode ser uma das principais consequências de geração de conflitos, até porque nós passamos 70% das horas em que estamos acordados nos comunicando. Um outro fator também importante que não podemos esquecer é que uma comunicação ineficaz, ela tem sido uma das principais ou até a principal força inibidora do bom desempenho, seja no campo individual ou organizacional. Bem, ultimamente vocês têm ouvido falar muito sobre comunicação, né? A comunicação como um instrumento importante, não somente no exercício da liderança, na última aula a gente abordou um pouco sobre isso dentro das teorias, mas ela também como um fator essencial para o sucesso organizacional. Então, como a gente está vendo a questão meso, não mais individual, mas como um processo também de influência que leve ao desempenho, ao alto desempenho. E estudos feitos, principalmente com profissionais da área de recrutamento e seleção, têm revelado que quase sempre, dentro das habilidades, dentro das competências que são exigidas de um determinado candidato a uma determinada vaga, entre essas competências, entre essas habilidades, o que se pede muito é a habilidade da comunicação, porque ela é uma das mais importantes características que o candidato deva possuir, mas também é uma das principais características que levam à reprovação de um determinado candidato, porque às vezes ele consegue se expressar muito bem, mas ele não consegue escrever muito bem. Então, ele não consegue desenvolver a comunicação através da escrita. E quando eu falo para vocês de comunicação, acabando de citar um exemplo, vocês devem compreender que envolve, além da fala, da oralidade, tem que também conciliar a comunicação dentro da escrita, a escuta e também a leitura. Bem, a comunicação ela é uma palavra derivada do termo latino comunicare, significa partilhar, participar algo ou tornar comum. É através da comunicação que os seres humanos e os animais partilham essas diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Na apostila, vocês viram que houve até uma experiência não muito positiva, até porque o ser humano, ele depende da comunicação, ele é um ser sociável, né? Não adianta ter suprido as necessidades básicas, aquelas fisiológicas, sendo que as outras necessidades que o ser humano precisa para sobreviver, elas não foram desenvolvidas. Por isso que lá na apostila vocês viram que as crianças elas chegaram a falecer porque elas não tinham nenhuma troca comunicável a não ser aquelas ações de alimentação, banho, alguns cuidados essenciais que são necessários a um ser humano. Mas a comunicação ela não era desenvolvida, por isso que muitas crianças chegaram a falecer. Então, a comunicação ela é um ato essencial na vida de um ser humano, né? Quando nascemos, nós vamos nos tornando sociáveis através dessa experiência
passada, os sentimentos, as emoções compartilhados por nossos pais, pelas nossas famílias. Então, por sermos sociáveis, dependemos da comunicação para sobrevivermos. A comunicação também, ela tem 4 funções básicas, seja dentro de um grupo ou de uma organização. Ela ela traz como proposta o ato de comunicar, qual é a intenção dessa comunicação ou da mensagem, até porque uma vez ela falada, ela dita, ela transmitida, ela não consegue ser revertida. E também ela não consegue ser dita dentro de um tempo, de um espaço repetidamente. E é por meio dessa mensagem que vai se construindo essa existência pessoal, né? Como eu disse a vocês, o ser humano ele é sociável. Ele tem a comunicação, é um instrumento essencial para a sua sobrevivência. Ela também é um instrumento de integração, de troca mútua e de desenvolvimento entre as pessoas, seja em qualquer atividade realizada. Ela não ocorre de forma linear, até porque quando nos comunicamos, nós utilizamos outros dispositivos que facilitam essa comunicação, seja por gestos, pela escrita e até mesmo pela fala. É bom vocês terem bem claro esse processo de comunicação, porque todas as vezes que nós vamos emitir uma mensagem, nós estamos entrando em contato com o meio em que estamos sendo inseridos ou estamos inseridos e nós vamos percebendo como vai ocorrendo o processo dessa comunicação. Então, ela tem essas 4 funções essenciais que age dentro de um grupo ou de uma organização, que é a comunicação, a intenção, a irreversibilidade e a não repetitividade. Quando vocês se comunicam, seja de forma oral, gestual ou escrita, percebam que vocês estão se comunicando. Quando se está emitindo uma mensagem a uma determinada pessoa, vocês estão em contato com o meio em que estão inseridos, estão interagindo e estão percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Esse é o processo de comunicação. A figura que vocês estão visualizando representa esse processo, porque ao mesmo tempo que se está transmitindo uma mensagem, ao mesmo tempo vocês estão recebendo o retorno dessa mensagem. Logo à frente vocês vão perceber, vão ter ciência do que seria esse retorno. Mas é importante vocês lembrarem também que para que aconteça, para que ocorra esse processo de comunicação, tem que existir alguns componentes. O emissor, o receptor e esses canais de comunicação. Bem, para contribuir melhor para o entendimento sobre o processo de comunicação, eu trouxe para vocês um outro exemplo ilustrado, que é de uma figura apresentada por Robbins. Ele demonstra dentro dessa figura que o processo de comunicação ela ocorre quando o emissor ele elabora uma mensagem, tem um pensamento, produz essa mensagem e a envia através dos canais até o receptor. O receptor, ao receber a mensagem, ele vai buscar compreender ou até mesmo decifrar essa mensagem. Mas a comunicação, ela vai só existir quando ocorre essa compreensão. A compreensão, o significado que o emissor quer que o receptor entenda. Então, dentro desse processo,
o canal que é o meio pela qual a mensagem vai viajar até o receptor é que vai conduzir esse processo de comunicação. Os canais são dois tipos de canais, os canais formais e os canais informais. Ao lado vocês vão ver dentro da figura que há os ruídos, né? Os ruídos eles são percebidos nesta imagem, eles são as barreiras que ocorrem dentro de uma comunicação e que acabam distorcendo a clareza, o entendimento da mensagem. Por exemplo, só para ilustrar para vocês, o excesso de informação dentro de uma mensagem que às vezes não são claras dificultam a compreensão do receptor. Então, um outro componente da comunicação que até serve como um termômetro, vamos dizer assim, para validação da eficácia, é esse processo de feedback que se é utilizado muito na comunicação. O feedback é que vem apontar se houve sucesso na transmissão da mensagem ao receptor, que quando ocorrendo essa compreensão, é claro que o receptor automaticamente ele responde ao emissor. Então, nós temos uma elaboração de uma mensagem, um pensamento. Depois, nós temos dentro desse processo a produção da mensagem que vai sendo codificada, percorrendo até o canal a ser enviada ao receptor. O receptor recebe a mensagem e decodifica. Essa decodificação é a compreensão. Se o receptor entendeu a mensagem transmitida pelo emissor, ele automaticamente vai fazer um processo, vai validar essa compreensão da mensagem através do processo de feedback, que é a resposta. Dois exemplos de comunicação, dois processos que ocorrem na comunicação, melhor dizendo. Nós temos o canal formal e o canal informal. A comunicação formal é aquela comunicação que é endereçada através dos canais existentes dentro de um organograma da empresa. Ela é derivada da alta administração, então é uma comunicação que vem do topo, e ela é transmitida e recebida dentro dos canais que são formalmente estabelecidos dentro da organização, dentro de uma empresa. É basicamente uma comunicação vinculada pela estrutura formal da empresa, sendo que quase toda essa comunicação ela é feita por escrita. É devidamente documentada através de correspondências ou formulários. Vamos dizer, por exemplo, um novo padrão estruturado dentro de um departamento logístico. Então, esse novo procedimento ele tem que ser formalizado através de um formulário ou através de uma ata de reunião ou através mesmo de procedimentos, e esses procedimentos são formalizados e são comunicados por escrito, assinados, endossados pela alta administração, depois vão sendo transmitidas pelos canais de comunicação. Esses comunicados geralmente são internos, né? E há alguns dispositivos que logo à frente vocês vão ver que são utilizados para esse processo de comunicação formal. A comunicação informal, ela é aquela desenvolvida espontaneamente dentro de uma estrutura informal. É estabelecida através da relação social entre os trabalhadores ou funcionários,
É uma forma que os funcionários utilizam para obterem mais informações, né? São conhecidos também como boatos e rumores. Aqui mais para o interior a gente conhece como a rádio peão. Então essa comunicação informal ela vem vincular mensagens que podem ser ou não referentes às atividades da empresa. E é através dela que pode-se conseguir mais rapidamente, em alguns casos, se for uma comunicação real, verdadeira, mensurar opiniões e até mesmo insatisfações dos trabalhadores. Quando se tem uma ideia mais ampla do clima organizacional e da reação das pessoas aos processos de mudança, consegue mensurar isso sim. Mas quando não há um amadurecimento do clima organizacional, utilizar esse tipo de informação, essa comunicação informal, chega a ser até um risco. Então, é importante vocês terem ciência desses dois canais, né, tanto formal como informal, até porque através da utilização desses dois tipos de comunicação dentro de uma empresa, pode-se perceber a eficácia de cada um, né? Às vezes o canal formal ele é tão segmentado que chega a atrapalhar um pouco o desenvolvimento organizacional. Agora, por outro lado, o canal informal, quando há mensagem, quando há comunicação, ela chega até o objetivo final de uma forma truncada e não tão verídica, vamos dizer assim, ela chega a conduzir uma ineficácia na comunicação. Então, há obstáculos que vão sendo percebidos e enfrentados que podem levar a uma melhor condução nos fluxos comunicacionais. Mas por isso que deve ter muito bem elaborado, desenhado os canais, seja ele de formalmente ou informalmente. Só que essa comunicação ela tem que ser mensurada. Não pode ser deixar que uma comunicação tanto formal quanto informal venha atrapalhar um pouco no desempenho organizacional. Dentro da comunicação interpessoal, nós temos o processo da oralidade, a escrita e também a comunicação não verbal, né? São esses três componentes. Essa comunicação interpessoal ocorre entre duas pessoas, né? É um processo que deve ser feito face a face, seja em dupla ou em grupo, e elas são tratadas, a conversa ela corre de acordo com a intenção, com o assunto a ser transmitido, o que deve ser tratado. A comunicação oral ela é o principal meio, a principal forma de transmitir uma mensagem. As vantagens dessa comunicação estão na rapidez e também no processo de feedback que é imediato. Se eu transmitir uma mensagem, automaticamente o receptor, a pessoa que está interagindo comigo, se ela compreendeu, é lógico que a resposta ela vai ser imediata. Aquele processo da comunicação, né? O emissor, os canais e o receptor. Então, essa forma de transmissão, de transmitir uma informação, uma mensagem verbalmente e o processo de receber uma resposta mais rápida é que faz muitas vezes com que a pessoa opte pela mensagem, pela comunicação oral. Se o receptor tiver dúvidas sobre o que foi falado, o feedback que ele virá a proporcionar fará com que o emissor corrija os seus erros, né? Então, a oralidade, a comunicação oral,
ela é uma forma muito mais rápida de transmitir uma mensagem, mas deve-se ficar muito atento nessa questão da compreensão do receptor, porque se ele tiver dúvidas, é claro que eu, como o emissor, a emissora da mensagem, eu devo corrigir e me fazer com que a pessoa que irá receber novamente a mensagem compreenda. Então, esse um processo é muito importante, né? Essa troca de informações. Quanto à comunicação escrita, ela envolve dentro do mundo organizacional alguns instrumentos, que são as cartas, os memorandos, e-mails corporativos, né? Não são os e-mails pessoais, as mensagens instantâneas que hoje a gente vê muito serem utilizadas, que é o WhatsApp, o Telegram, informativos internos, que são os murais, inclusive os eletrônicos. Esses eletrônicos podemos considerar a intranet. Esse meio de comunicação, a comunicação escrita, ela é um dos meios mais utilizados, formalizados, até porque o emissor ele consegue mensurar e também verificar a efetividade, a eficácia do recebimento da mensagem pelo receptor. Além que o emissor ele consegue registrar e armazenar essa mensagem por tempo indeterminado, diferente da comunicação oral, né? Uma vez dita, você espera que o receptor compreenda e entenda a mensagem, mas você não consegue armazená-la nem registrá-la formalmente. Por isso que em algumas aulas anteriores eu falei para vocês que a importância de se fazer o registro de uma comunicação, né? A comunicação verbal, ela ocorre toda vez que transmitimos uma mensagem verbal e também, vamos dizer assim, que dentro dessa mensagem verbal está embutida a não verbal. Ela pode estar sozinha ou não. Ela é descrita como sendo um movimento corporal. Então, essa comunicação não verbal seria exatamente aos nossos gestos. Então, aí na figura vocês estão vendo, né? A linguagem que essas duas moças estão usando, eu até coloquei para você, para vocês é a linguagem de sinais, né? Que é a Libras. Então, elas estão se comunicando não verbalmente, mas através de gestos, que é a linguagem de sinais. Alguns exemplos a vocês sobre comunicação interpessoal. Na mensagem escrita, podemos ver no lançamento de um novo produto que envolve vários setores na empresa e deve conter tarefas que deverão se estender por alguns meses. Colocando essas informações por escrito, vamos dizer que o gestor responsável ele consegue buscar informações, referências durante todo o processo, durante todo o desenvolvimento do plano do lançamento do produto. Um outro ponto também positivo dentro da mensagem, da comunicação escrita, é que nós vamos prestar muito mais atenção no que queremos transmitir dentro de uma mensagem escrita do que dentro de uma mensagem oral. Embora a gente encontre que nos dias de hoje a gente vive essa aceleração, esse imediatismo que muitas vezes não prestamos muita atenção nem no que estamos lendo e muito menos no que estamos ouvindo. Dentro da mensagem não verbal, eu trouxe para vocês está um casal onde está ilustrado um encontro, até que é interessante vocês perceberem que as expressões faciais são
expressões de reciprocidade. Ambos estão sorrindo, ambos demonstram interesse pela outra pessoa, né? Estão demonstrando interesses mútuos, tem uma proximidade, até porque quando uma pessoa gosta da outra, há essa proximidade, há um toque, e essa também uma demonstração, é uma comunicação, uma transmissão de mensagem não verbal. Então, uma mensagem não verbal podemos resumir que é basicamente todos os gestos demonstrados por um indivíduo. E as mensagens orais, nós conhecemos muito bem. Aí, como exemplo para vocês, nós temos as palestras, os debates, as conversas informais entre duas ou mais pessoas, né? Um encontro entre amigos, um encontro entre profissionais dentro de uma determinada área, podemos considerar sendo como uma mensagem oral. Bem, a comunicação organizacional é um tipo ou um processo de mensagem de comunicação que acontece no contexto organizacional, seja ela pública ou privada. Esse tipo de comunicação, ela serve como um plano que visa criar um clima motivador dentro da empresa. Porque essa motivação, ela vem por meio da educação, da construção de valores e da valorização dos indivíduos. Ela vem a ajudar a produzir uma comunicação para o mercado organizacional, criar valores para o consumidor. O consumidor tem que ver valor no produto que a organização oferece e também investir, quando a organização ela investe nessa comunicação, ela tem também que pensar na comunicação interna, porque a comunicação interna ela é indispensável dentro da organização, porque é através dela que vai dizer se ela é uma empresa competitiva ou não. É por meio dela que ela vai conseguir alinhar a equipe, a comunicação institucional, visando promover uma sincronia. O que é essa sincronia? É que envolva os trabalhadores, as práticas organizacionais e a filosofia da empresa. Aí sim entra aquele triplé organizacional, a missão, visão e valores. Tem que estar muito bem explícita, enraizada, em sincronia com os colaboradores, com a comunicação interna e também com a comunicação externa. Bem, a comunicação organizacional, ela é toda e qualquer ação, atividade ou estratégia, produto ou processos que são tomados pela empresa ou a entidade como forma de reforçar a sua imagem junto aos públicos de interesse. Esses públicos são os consumidores, trabalhadores, políticos, empresários e até mesmo acionistas, né? Essa comunicação ela é composta por uma comunicação institucional, uma comunicação interna, a comunicação administrativa e a comunicação mercadológica. Aí nós vamos ver um pouco o que seria cada um desses componentes, né? Ou cada uma dessas comunicações. A comunicação institucional, ela tem por objetivo melhorar a imagem da empresa perante a sociedade e os consumidores e investidores. Ela é responsável pela gestão estratégica das relações públicas e é essa relação que constrói a imagem e a identidade corporativa de uma organização.
A comunicação mercadológica ela já tem um outro objetivo, que é de vender ou melhorar a imagem dos produtos ou serviços prestados da organização. O marketing e a venda, elas são os principais setores responsáveis por esse processo dentro de uma empresa. Então, nós temos o marketing, telemarketing, o merchandising, a venda pessoal. Então, esses são instrumentos utilizados dentro da comunicação mercadológica. Já a comunicação administrativa, ela é responsável por transmitir informações no âmbito administrativo da empresa. E, então, essa transmissão deve ser efetuada dentro de todos os setores nos quais essas informações se mostram importantes. Então, são os fluxos, as redes formais e informais, os veículos de comunicação utilizada dentro do setor, dentro dos departamentos administrativos. E a comunicação interna é um setor planejado que tem por objetivo um objetivo muito bem definido, que é viabilizar a interação entre a organização e os seus funcionários. E para que ocorra uma comunicação interna, deve-se utilizar algumas ferramentas de comunicação institucional e uma comunicação também utiliza-se, né? Uma comunicação mercadológica, que é a endomarketing. Esses 4 tipos de comunicação, elas são de extrema importância dentro de uma estrutura organizacional. Todas elas estão vinculadas e devem ser conduzidas de forma eficaz. Bem, segundo Robbins, dentro de um grupo ou de uma organização, a comunicação ela tem que cumprir 4 funções básicas. A primeira, que é a de controle, que vem a controlar o comportamento dos membros, as orientações formais que devem ser seguidas pelos funcionários. Quando se fala o comportamento dos membros, está se referindo aos trabalhadores ou funcionários. Tá? Essas orientações formais são as normas, os regulamentos, as diretrizes que regem uma organização. O segundo item é a motivação, quando esclarece o que deve ser feito e como o funcionário está se saindo no desempenho da sua função. Esse processo de motivação ele é muito útil, porque ele também pode ser utilizado para demonstrar ao funcionário o que deve ser melhorado, o que deve ser feito para se chegar ao alto desempenho. Depois nós temos a expressão emocional, que visa apresentar aos grupos de trabalho uma interação social que diga que eles também são fontes importantes dentro do meio organizacional. E essa comunicação ela vai ocorrer dentro do grupo que permite a expressão, que permite que esse grupo expresse os seus sentimentos, suas emoções. Então, a comunicação, quando ela permite que os grupos interajam, expressem a sua opinião e também os seus sentimentos, a comunicação ela funciona de uma forma muito mais eficaz. E por fim, nós temos a própria informação, que é a comunicação que permite também na tomada de decisões, né? A informação, essa comunicação ela visa fornecer dados para que se resulte numa tomada de decisão eficaz. Aí sim nós vemos uma comunicação eficiente. Bem, a rede de rumores, a gente tem que entender que ela surge
quando não há uma comunicação eficaz, né? Mas quando acontece, quando o processo de comunicação ela vem a funcionar como um sistema aberto, é comum que ocorram esses problemas, essa rede de rumores. Esses problemas são resultados de uma comunicação mal estabelecida que não se realizou de forma efetiva entre as pessoas ou entre os grupos, né? E essa comunicação ela vem a ocorrer, ou melhor, ela ocorre geralmente quando há ruídos, quando não há uma filtragem dos dados e quando há bloqueio. O ruído ele é uma perturbação indesejável que geralmente ele distorce, deturpa a informação, ele altera de uma maneira que a mensagem ela não chega a ser interpretada de forma correta. A gente pode entender também que o ruído é uma perturbação interna dentro do processo da comunicação e ela interfere dentro do ambiente. E isso geralmente acontece quando a mensagem ela é distorcida ou mal interpretada, né? E vocês observando dentro das figuras, dentro dessas imagens, quando você não tem uma mensagem muito clara, onde não houve uma interpretação correta, vai acontecer realmente esses rumores dentro do processo da comunicação. Então, além do ruído, nós temos a filtragem, quando a comunicação ela é recebida em partes, não por um todo, não por inteira. A mensagem existe, mas o que acontece é que o emissor ele vem a manipular as informações e ele vai comunicando por partes. Ele comunica aquilo que lhe é favorável. Então, em vez de transmitir uma informação de forma clara e completa, ele vai transmitindo por partes. É como se estivesse querendo reter alguma informação. Ele quer, ou melhor dizendo, ele quer reter a informação, aquilo que lhe convém, ele vai transmitir. O que acha que não é favorável ao receptor, ele vai omitir. E o último rumor é o bloqueio, quando a mensagem ela não é captada ou a comunicação é interrompida, né? Você não quer escutar determinada mensagem, você bloqueia a mensagem, né? Você pode ignorá-la ou você pode realmente bloquear a mensagem, não ter a mínima, vamos dizer, a mínima vontade de interpretar a mensagem, até porque você não conseguiu ter o interesse nessa comunicação. Então, isso a gente chama de bloqueio. Quando existe alguma falha ou acontece algo de errado com os elementos, com os componentes, né, do processo da comunicação, a gente diz que existiram barreiras dentro dessa mensagem, dentro dessa comunicação. E o resultado desse processo, ele tende a ser negativo, ele vai ser ineficaz, até algumas vezes chega a ser prejudicial ao desenvolvimento organizacional. Quantas vezes a gente já escutou algumas mensagens ditas não claramente por líderes que quando foram executadas, o liderado executou erroneamente. Então, isso acontece porque teve dentro do processo de comunicação as barreiras. Então, essas barreiras são aqueles fatores que podemos dizer que são como se fosse uma linguagem ou uma relação sociocultural que vem a interferir na interpretação ou na transmissão de ideias.
Pode ser entre o líder e os liderados, entre os grupos ou entre indivíduos. Então, essas barreiras, elas atrapalham no desenvolvimento da comunicação e até mesmo no desenvolvimento das tarefas. E existem esses 3 tipos de barreiras: as barreiras pessoais, as barreiras físicas e as barreiras semânticas, que logo à frente nós vamos ver, fazer uma análise a cada uma delas. Bem, as barreiras pessoais, elas são baseadas nas crenças e percepções de um indivíduo. Se uma pessoa ela tem uma visão de mundo negativa, por exemplo, então toda comunicação que ocorre, ela vai ser filtrada de acordo com o que foi dito. Se um chefe comunica a um trabalhador que ele deve tomar cuidado com a verificação ortográfica antes de entregar um memorando ou um ofício, o funcionário que tem um ponto de vista pessoal negativo, ele pode interpretar que o comentário do chefe foi negativo. Ele vai ficar com raiva, vai ficar com medo de perder o emprego, de ser demitido, ou ele vai começar a fazer comentários sobre o seu chefe a outros colegas de trabalho. E isso acaba não tendo uma comunicação eficaz entre o chefe e o liderado. Um outro exemplo também é o preconceito. Ele também é um outro tipo de barreira pessoal. Por exemplo, se uma pessoa ela tem preconceito contra todos os médicos, é claro que ela não vai receber o feedback de um médico de forma positiva, né? Ela vai ignorar o conselho ou até mesmo o diagnóstico do médico. Então, isso também pode ser considerado uma barreira pessoal. E outras barreiras que a gente pode considerar são a classe social, a educação, gênero também, as emoções, interesses, deficiências no ouvir, né? Não tem um desenvolvimento eficiente na escuta, o efeito halo, os medos, preconceitos, percepções seletivas, todos esses itens são considerados barreiras pessoais. As barreiras físicas, elas incluem o ruído que é independente dos indivíduos que estão se comunicando. Então, é um ruído externo que acaba criando distração. Por exemplo, conversas paralelas, né? Você está em um determinado local, em uma determinada reunião e acabam acontecendo conversas paralelas que acabam fugindo do assunto que está sendo abordado. Um outro fator também que pode ser denominado como barreira física são músicas muito altas, uma construção de estrada que está acontecendo próximo às pessoas que estão se comunicando. Isso acaba criando distração e desvirtuando também o conteúdo da conversa. Então, esses são fatores que podem ser considerados como barreiras físicas. Bem, as barreiras semânticas, elas acontecem quando há uma discordância sobre as palavras que estão sendo usadas. E isso geralmente ocorre quando há indivíduos de diferentes culturas ou de diferentes idiomas, né? Um exemplo de barreiras semânticas podemos dizer que são os de jargões específicos dentro de um campo profissional, né? Se você é da área de humanas e a outra pessoa é da área a formação dela é biológica ou exatas, a gente vai ter uma comunicação, vai ter uma barreira semântica aí, porque algumas terminologias que esta pessoa irá utilizar, provavelmente nós da área de humanas não vamos entender, né? Ou quando há palavras ou expressões coloquiais específicas de uma determinada região que nós também não estamos acostumadas, podemos
não ter um processo de comunicação eficaz. Então, há a ocorrência de uma barreira aí. Um exemplo para a gente entender um pouco sobre barreira semântica. Vamos dizer que um médico ele está explicando um diagnóstico a um paciente. Então, ele vai ter que transmitir uma mensagem de uma forma não tão metódica, não tão específica da sua linguagem que ele utiliza como se estivesse se comunicando com outro profissional da sua mesma área. Então, ele tem que utilizar uma linguagem que o paciente compreenda o diagnóstico, compreenda a informação que o médico quer transmitir. Porque se ele for utilizar em uma linguagem específica lá da medicina, provavelmente esse paciente não vai entender nada, né? Então, essa comunicação vai ocorrer dentro de um processo ineficaz. Então, o paciente ele vai acabar não compreendendo o que o médico queria transmitir, até porque ele utilizou uma terminologia muito específica, né? Então, é isso que ocorre a barreira semântica, quando acontece uma comunicação diferente entre o emissor e o receptor. E a gente encontra muito dentro dessa barreira semântica as diferenças de línguas, símbolos e gestos. Então, quando se quer efetuar uma comunicação, quando acontece a barreira semântica, ela geralmente acontece dentro de um processo de discordância sobre as palavras que estão sendo utilizadas. Bem, vocês estão observando, né, e estão também podendo perceber que os obstáculos ou as barreiras da comunicação, elas são empecilhos que se não receberem uma devida atenção sobre esses erros, né, elas podem gerar diversos prejuízos, não só para o crescimento do negócio da empresa, como também para os trabalhadores que fazem parte dessa empresa, né? E assim, a comunicação ela flui de forma geral, ela é importante dentro da organização. Então, dentro desses requisitos, né? Dentro desses empecilhos, é bom ficar muito atento sobre esses obstáculos, né? E esses obstáculos nós temos a sobrecarga de comunicação, que ocorre quando há um excesso de informação. Essa informação ela acaba não sendo absorvida ou respondida adequadamente quando elas são recebidas, as pessoas não compreendem, elas não assimilam e quando respondem de forma inadequada. Então, isso é o primeiro obstáculo. Um outro obstáculo são as pressões de tempo. E geralmente essas pressões elas ocorrem quando provocadas por descuidos na comunicação. Então, acaba induzindo palavras precipitadas que acabam desviando a atenção do processo de feedback. Eu transmiti uma ordem, uma informação importante, mas como eu tive o descuido de não elaborar de forma correta essa informação, acabou que induzindo uma má interpretação. Então a pessoa ela diminui a disponibilidade de ouvir. Ela não se mostra tão interessada de me dar um retorno até um pouco positivo devido a essa mensagem, essa comunicação mal elaborada, até por conta da pressão do tempo em que a pessoa sofreu. Então acontece isso também, ele é um obstáculo
que requer um pouco de atenção. Um outro obstáculo também que deve ter um cuidado e ser muito bem notado é o clima organizacional. E geralmente ocorre quando não há um clima sadio dentro da empresa. E esse clima sadio, geralmente, ele é sufocado através de fofocas, uma comunicação ineficaz. Às vezes a rádio peão funciona muito mais rápida do que uma comunicação formal feita pelo gestor, pelo administrador ou pelo diretor-geral, ou quando as ordens são mal efetuadas, mal comunicadas, que acabam gerando uma descredibilidade na comunicação interna, na comunicação recebida. Então, o clima organizacional, ele também sofre influências quando essa comunicação não é bem gerida, não tem uma administração eficaz. Um outro processo também que tem que ter uma atenção, requer uma atenção maior, é com a tecnologia. A comunicação efetuada por fax, e-mail ou internet, ela tende a ser menos transparente, porque a urgência do tempo, a pessoa deduz de que você utilizando esses recursos, você pode causar uma sensação de isolamento e às vezes utiliza até esses dispositivos com assuntos que deveriam ser tratados pessoalmente. Então, a gente, em vez de utilizar esses dispositivos para tratar assuntos bem pontuais, a gente utiliza esse tipo de tecnologia para resolver problemas mais complexos. Então, determinados assuntos de urgência e também de extrema importância, eles devem ser tratados não por esses dispositivos, mas por outros que vão dar um retorno muito mais eficaz, muito mais positivo. Bem, como princípios para o aprimoramento das habilidades da escuta, né, a gente sabe que gastamos boa parte do nosso dia, seja trabalhando ou no meio social, a gente passa se comunicando com outras pessoas. Então, podemos dizer que a metade do nosso tempo gasto é feito com a comunicação. E além de comunicar, nós também destinamos esse nosso tempo à escuta. Então, a maioria das pessoas pensam que ouvem bem, mas o ouvir, na verdade, ele é um dos aspectos mais esquecidos na comunicação. A gente fala muito e escuta pouco. Então, felizmente, a gente pode sim aprender a ouvir e tornar esse aprendizado em uma capacidade importante. Até porque pode levar essa escuta, o desenvolvimento da escuta, pode nos levar a melhores resultados. Então, a gente precisa sim ser proativo na habilidade da escuta, tem que se dedicar a ações importantes. Primeiro, escutar, fazer uma análise do que se escutou, processar a informação e depois realmente partir para a valorização do ganha-ganha. Eu escutei isso, eu compreendi isso, então vamos chegar a um consenso. Então, isso também, a escuta, ela é uma habilidade importante e ela é um processo de comunicação. Em relação à importância do feedback nas relações interpessoais, esse processo de feedback ele tem por objetivo fornecer informações ao trabalhador sobre seu desempenho profissional. Ele vem a abordar questões tanto comportamentais quanto técnicas, além de apresentar
o impacto, qual é o impacto dessa conduta do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Essa expressão feedback, ela pode ser usada em dois sentidos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? Às vezes, em alguns momentos, é necessário fazer um processo de feedback, né? Fazer críticas que nem sempre são positivas. Não seria aquela crítica positiva, mas uma crítica que apresente ao trabalhador aonde ele está errando e, ao mesmo tempo, sugerir instrumentos que possibilite ele trazer melhorias a esse mau desempenho. E no sentido, dentro desse processo de feedback, a gente vê produzir alguns retornos e consequências. Desses resultados, a gente entende que há uma importância na aplicação do feedback dentro do contexto organizacional. Como produz o feedback, ele produz retorno, tanto retorno como consequências. O retorno, ele vai ser responsável, ele diz respeito aos reflexos do aprendizado que esse instrumento, o feedback, vem a proporcionar. A intenção é que o trabalhador tenha consciência do seu trabalho, tenha consciência no que ele pode melhorar. Ele tendo essa consciência, ele vai saber exatamente quais são os pontos, quais são os gaps que podem ser desenvolvidos e que precisam de melhorias. Já a consequência, ela está mais ligada à motivação do trabalhador, na forma como ele vai desempenhar um bom trabalho a partir da crítica, da observação de que o emissor se fez compreender. Então, o trabalhador, ao receber essa crítica construtiva, ele vai sentir-se muito mais reconhecido pelo trabalho que faz. Então, ele vai sim tentar aprimorar de uma forma que ele consiga desempenhar muito melhor o seu trabalho. Essa orientação, ela é importante porque consegue-se, né, construir uma relação de confiança e de apoio mútuo, além de promover também transformações positivas e um desenvolvimento contínuo, tanto na empresa, na organização, como nos trabalhadores. Então, essa relação, esse processo de feedback tem que ser um processo sadio. E tanto o emissor como o receptor tem que ter um amadurecimento para receber os retornos, né? Tanto positivos quanto negativos, porque o processo de feedback ele traz uma complexidade, até porque ambas as partes envolvidas elas têm que entender quais são os gaps que podem ser melhorados, quais são os pontos que precisam de melhorias para que ocorra um bom desempenho, o bom desempenho do trabalho, o fortalecimento de uma confiança, o desenvolvimento contínuo dentro da organização. Então, a comunicação, o processo de feedback é muito importante dentro da estrutura organizacional. Dentro do processo do feedback, é importante a gente saber que todos nós precisamos deste instrumento, seja ele de forma positiva quanto de forma negativa. Nós precisamos saber aonde estamos errando e o que estamos acertando. Mas o processo de feedback ele precisa ser utilizado de forma consciente e madura por ambas as partes, tanto pelo líder
quanto pelos liderados. Os liderados ou os trabalhadores, eles precisam também informar uns aos outros sobre como anda o desempenho de cada um. Com isso, quando há essa informação, consegue-se perceber e apontar os pontos positivos e aqueles que precisam de melhoria. Com este tipo de informação que consegue auxiliar, né, tanto o líder como os liderados no crescimento, no desenvolvimento do crescimento de todos os envolvidos dentro desse processo organizacional. Também é importante lembrar que o processo de feedback ele deve ser feito individualmente e aquele que vai oferecer esse retorno, ele precisa também ficar atento como ele vai dispor dessa informação. Então, opiniões e mal entendidos, eles têm que ser evitados. Então, tem que ter em mente, bem alinhada, qual é a comunicação a ser utilizada. Então, tem que atentar a um pouco isso. E para superar essas dificuldades, ele tem que estabelecer uma relação de confiança para que vise a diminuir essas barreiras entre o emissor ou o comunicador e receptor. Ele tem que reconhecer que o processo de feedback ele é um instrumento de exame em conjunto. Ambas as partes estão sendo avaliadas. Ele tem que aprender a ouvir, a receber a informação sem ter uma prévia reação, não tem que ficar sempre na defensiva, tem que saber escutar, analisar o que foi dito, se é para melhoria, se é para valorização, tudo isso tem que ser analisado. Então, é o desenvolvimento da escuta. Tem que aprender a dar o feedback de forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas, a imparcialidade, não deixar que a primeira impressão que sobressaia. Então, tem que ter um traquejo para fazer esse processo de comunicação, até para que ele tenha um bom resultado. São dicas para superar um pouco essas dificuldades na utilização desse instrumento. Finalizando e até mesmo para refletir um pouco sobre esse processo de comunicação, o instrumento de feedback, vamos pensar dentro do contexto do exercício da liderança. Né? Elogie em público e corrige em particular. Um líder, ele corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Vamos pensar um pouco sobre esse processo.